Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Uma salva de palmas! Bem. Estamos muito animados aqui em São Paulo, na Clínica Formari, que está apoiando a produção desse conteúdo aqui para vocês, né? Nosso propósito está aqui no final de semana, levando para vocês conteúdo gratuito e de qualidade. Então já se inscreve no canal para não perder nenhum episódio. Participa aqui com a gente, deixa o seu comentário, né? Dá o seu joinha, que tudo isso impulsiona o canal, impulsiona a entrega, essa é a verdade. A gente produz aqui para que chegue para o máximo de pessoas possível, né? Então eu conto com essa ajuda de vocês. E a Clínica Formari, apoiadora aqui também dessa produção do canal, né? Ela é uma clínica multidisciplinar aqui em São Paulo, com muitos profissionais. Assim, eu que venho, né, do interior, é muito animador a gente ver para onde está caminhando, né? A forma da gente entender de como intervir de forma respeitosa, lúdica e todas as ferramentas que são possíveis, e não só aquilo assim de criança, terapia, adolescente, não. A gente precisa ampliar. Então vamos conhecer um pouquinho sobre a clínica. Clínica Formari, um lugar dedicado a transformar vidas. Todos os dias, trabalhamos para desenvolver o potencial máximo de pessoas com transtornos do desenvolvimento e aprendizagem, promovendo autonomia, independência e qualidade de vida. Acreditamos que cada pessoa é única. É por isso que oferecemos atendimentos comportamentais integrados, personalizados, visando atingir o potencial máximo de nossos clientes. A Formari é mais do que um espaço de tratamento. Com 6 andares temáticos e diversas terapias, proporcionamos um ambiente acolhedor e estimulante para o desenvolvimento de cada um. Contamos com uma equipe altamente qualificada, composta por psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e muito mais. Juntos, oferecemos suporte interdisciplinar aos clientes e suas famílias. Aqui, não apenas atendemos, mas também inspiramos. Agende uma visita e descubra como fazer a diferença na vida de quem amamos. E é isso, pessoal. Acompanhem também o perfil da Clínica Formari, né, no Instagram. Eles colocam muito conteúdos diários ali, informativos, de esclarecimento, né? Mais uma fonte segura aí na internet para a gente buscar esclarecimento, tá bom? Vamos então ao bate-papo. Eu pedi para que ela falasse aqui comigo, focando mais na adolescência, jovens e adultos, né? Então, autonomia e independência. A gente escuta muito, e eu falo muito e vivo AVDs com o Arthur, treinos de autonomia mais estruturado, ele muito pequenininho, mas e aí, e quando cresce, né? A gente saber, é possível? Como que funcionariam esses treinos? E o engajamento, né, para isso, a adequação desses temas. Então recebam aqui com muito carinho Silvia Marinho, uma salva de palmas! Também! Obrigada, Mirela. É um prazer estar aqui batendo esse papo com esse assunto tão importante, né? Para a vida de qualquer mãe. Eu acho que a gente, enquanto mãe, pensa que para o futuro dos nossos filhos o que a gente quer, autonomia, independência, qualidade de vida. E muitas mães enfrentam muitos desafios nesse sentido, né? Eu espero contribuir com o máximo de pessoas possível. Você é uma das sócias fundadoras aqui da Formari, sim, né? Sim. Você é terapeuta ocupacional. Eu sou terapeuta ocupacional e analista do comportamento. Então, por muitos anos eu trabalhei mesmo, né, atendendo, depois supervisionando. Hoje a gente tem um time de 8 terapeutas ocupacionais. Um time maravilhoso, aliás, não é, sou suspeita, mas é um time realmente com uma formação incrível. Elas fazem um trabalho incrível. A gente atende aqui desde bebezinho na terapia ocupacional até adulto. A gente tem aqui de 1 aninho de idade até 30 anos, né? E a gente sempre foca o trabalho na autonomia, na independência e na qualidade de vida dessas pessoas. Desde a hora que a gente entra aqui na clínica, a gente já vê toda essa questão da autonomia, desde para os piticos e isso ampliando para os apartamentos funcionais, né? Esse apartamento, Mirela, eu gosto de contar, porque assim, né, a gente não começou a clínica aqui, né? A gente começou numa casa e o prédio da Formari é uma realização de um sonho mesmo. E quando a gente idealizou, a gente pegou uma pessoa de cada área daqui da clínica para pensarmos juntos. A gente quer proporcionar
a melhor estrutura, né? Então, eu sou terapeuta ocupacional, mas eu tenho uma pessoa que faz a coordenação também do setor, e o nosso time, a gente sentou juntas e pensou o que a gente precisa proporcionar. Porque uma coisa também é eu ensinar uma habilidade numa sala de atendimento, outra coisa é fazer em casa, né? Então, a gente tem aqui o apartamento, que você teve a oportunidade de ver, um apartamento mesmo. Totalmente, né? né? É pequenininho, mas assim, tem tudo que um ambiente precisa para a gente preparar essas pessoas para a vida, né? Desde as crianças e os adultos. Eu acho que muita mãe tem muita aflição. Uma mãe falou assim para mim ontem, mas meu filho já tem 11 anos. Será que ele vai aprender? Ele vai aprender sim. Existem vários... Claro que é sempre melhor a gente estimular desde pequenininho, mas existem muitos recursos para ensinar para as crianças maiores, para os jovens e para os adultos. E aqui no apartamento a gente tem uma facilidade de poder ensinar num ambiente um pouco mais natural, vamos dizer, né? Que se aproxime mais de um ambiente domiciliar. Isso, né? Que possa ali você reproduzir situações do cotidiano. Porque senão fica difícil mesmo essa generalização, né? Sim. E todo esse esforço aqui é lá para fora, não é aqui para eu performar com a terapeuta, para eu performar. Isso aqui é um recorte muito pequeno da nossa vida. Com certeza. Né? Então, é sempre pensando lá. Agora, o que eu acho que muitos profissionais falham, Silvia, quando a gente está falando de crianças maiores, adolescentes e adultos, né? Eu acho que, primeira coisa, uma inadequação de temas, assim, uma infantilização para os treininhos, né? Muito comum, né? Muito comum. Muito comum. Eu penso assim, eu acho, né? Tem gente que pensa diferente, mas o meu pensamento é assim, se eu estou falando de uma pessoa de 25 anos, ela precisa saber pintar? Se essa não for a profissão dela, por exemplo, eu quero que ela saiba viver, né? Eu sempre falo, ser capaz de fazer um lanche e comer sozinho. Isso. Fazer sua higiene, né? Saber ir ao mercado. E tem uma divisão de alguns termos que eu acho que é importante a gente esclarecer. O primeiro deles é a diferença de autonomia e independência. Tá. Né? Porque são duas coisas diferentes. Então, eu ponho tudo no mesmo bolo. É diferente. Então eu vou vai. explicar, você vai entender, vou explicar bem fácil. Então, a autonomia é a habilidade de escolha. Tá. Eu quero um macarrão com molho, eu quero sem molho. Eu quero a camiseta verde, eu quero a amarela. Legal. Eu quero sorvete de chocolate, eu não quero de creme, eu não quero sorvete. Então, autonomia é fazer escolhas. Independência é conseguir executar aquilo, a atividade sem ajuda. Então, eu posso ser autônomo e não ser independente, e eu posso ser independente e não ser autônomo. Entendi. E as pessoas confundem um pouco, né? Eu achava comum que era meio que tudo junto. Vou pensar assim, até um exemplo. Eu posso ter uma pessoa com uma paralisia cerebral grave, que tem o cognitivo totalmente preservado, então ela é autônoma. Ela faz todas as escolhas, mas ela não tem independência para realizar aquelas atividades. Perfeito. Não, tudo que você falou ficou muito cristalino, né? E do quanto a gente buscar as duas coisas, quanto mais a gente conseguir impulsionar esses dois pilares, né? E serão intervenções distintas para uma e para outra. E você sabe que eu penso que mãe, né? A gente acaba escolhendo, às vezes, pelos nossos filhos para proteger. Porque a gente conhece muito, né, dos nossos filhos, a gente sabe, mas às vezes a gente acaba passando por cima da autonomia da pessoa. Eu gosto muito de compartilhar uma história que a gente viveu aqui, que me emocionou muito e emocionou muito a mãe que estava envolvida nessa história, né? A gente fez uma atividade externa numa sorveteria. Então foi um projeto, a gente desenvolveu um cardápio inclusivo, com comunicação aumentativa alternativa, e fomos. E essa mãe, o menino não saía sozinho, né? Ela estava aflita, não, eu te ajudo, vamos lá, tal. Eu tenho bastante vínculo com ela. E ela falou, mas ele só toma sorvete de flocos, entendeu? Você anota, por favor, é flocos. Não esquece, sorvete de flocos. Falei, fica tranquila, vai tomar o sorvete de flocos. Fomos. Na hora que ele teve ali à disposição dele um cardápio, porque nunca numa sorveteria que a gente vai, você não tem um cardápio com comunicação alternativa aumentativa. Não. Ele olhou e ele escolheu o sorvete de morango. Gente, vamos dar o sorvete de morango. Quando tomou, amou, tirei foto, filmei. Quando eu contei pra ela, ela chorava, ela falava, Silvia, eu não acredito que ele gosta de um sorvete de outro sabor. E eu sempre escolhi por ele o de flocos. Claro que na melhor intenção. Sim. Ele gosta do de flocos, mas ele podia gostar de 3, 4, 5, 10. A primeira vez que ele tomou um sorvete de outro sabor, porque a gente disponibilizou ali pra ele um recurso, que ele conseguiu se comunicar, e eu acho isso incrível. Poxa, você poder escolher parece tão pequeno, mas é tão grande. Isso é muito, gente. Não é muito significativo, né? Então essa história eu penso e ela fala... Ela falou assim, a partir de agora eu vou me policiar para não fazer a escolha por ele, por mais que eu esteja tentando proteger, mas deixar com que ele escolha o que ele quer.
E muitas vezes a gente se pega escolhendo pelos nossos filhos. Ainda mais na correria. Exatamente. Né? Se você ali engatou a primeira marcha, você vai. No piloto automático, né? Então a gente tem que se policiar, né? Com certeza. Ter essa consciência. De novo, o que eu quero? Qual é o meu objetivo com isso, né? E se preparar. Eu, enquanto mãe, eu não... Principalmente no começo. Então, eu tinha esses objetivos, mas não eram naturais para eu ficar desenvolvendo na minha casa, né? Então, eu elegia mesmo momentos. Às vezes, se eu achava muito difícil trabalhar duas coisas, porque eu não tinha expertise de um profissional, então eu escolhia uma, acabava que depois você conseguia trabalhar, e aí você vai aprimorando, né? Sim. Mas, para mim, para eu manter essa constância, né, de estar sempre muito importante. Isso. E eu sempre tive isso, né? Então, em casa, eu tinha muita constância. Tenho muita constância. São os meus pilares ali. A autonomia, eu ia falar autonomia e independência, são as duas coisas que eu faço mesmo, né? Mas porque eu sistematizo. Sim. Para que eu não seja engolida na minha rotina. É isso. Né? Precisa de planejamento, né? Porque a gente tem ali no dia a dia... A gente cuida da casa, trabalha. Muita coisa acontecendo. E aí a gente também tem ali as atividades, uma diferenciação bacana da gente fazer. Então, a primeira é autonomia e independência. A segunda a gente tem as atividades básicas de vida diária e as instrumentais de vida diária. Então, as atividades básicas são aquelas de autocuidado. Tá. Então, eu preciso tomar banho, preciso Higiene saber pessoal. minha higiene íntima, preciso comer. Tá. Né? Então, são essas atividades mesmo de autocuidado. E as instrumentais, vamos dizer assim, são as que complementam. São atividades mais de gerenciamento. Então, fazer uma compra, fazer uma lista de mercado, ir até a farmácia, preparar uma receita. Então, e aqui a gente também trabalha as duas coisas. Claro que se a gente for pensar numa hierarquia, eu preciso primeiro olhar na para o base. autocuidado, né? E claro que tem também o esperado para cada idade. Sim. Né? Mas acho que o trabalho começando de cedo, né? Você tem que imaginar seu filho ali com 18, 20 anos, autônomo e independente. Isso. É um desafio, mas é um desafio possível. O setor de terapia ocupacional, né? Então ele avalia, por exemplo, se tem porque às vezes não tem qualquer tipo de defasagem motora. Porque quando tem, você pode precisar ali de uma adaptação específica para aquela defasagem motora. Que pode ser uma defasagem simples, complexa, e às vezes o jeito que a TO vai te mostrar para segurar a caneca, é melhor uma caneca com alça, é melhor uma caneca sem alça. São adaptações que ajudam a promover a independência na execução dessas atividades. Certo. E eu falo sempre isso para as mães, de sistematizar, porque o profissional, ele também sistematiza. Sempre. Né? Mas a gente também precisa conseguir, de alguma forma, isso em casa. Com certeza. Então, a autonomia, a independência... Não tem como trabalhar só na terapia, gente. Não tem. Não tem. Não vai fechar essa conta nunca, né? Vai. E existem procedimentos específicos para isso, né? Tanto para a criança, quanto para o jovem e para o adulto. A gente tem, aqui na clínica, a nossa base, né? A ciência da análise do comportamento. Então, a gente usa os instrumentos da análise do comportamento. E tem várias formas de ensinar, né? Então, eu posso ter um recurso visual com o passo a passo da análise de tarefa, onde eu pego uma tarefa que é enorme, por exemplo, tomar banho é uma tarefa complexa. Sim, muitos atos envolvidos. envolvidos. Em pedacinhos, né? Aí eu tenho ali as pessoas que sabem ler, eu posso fazer um checklist escrito, eu posso fazer uma análise de tarefa com pistas visuais, e aí o que você falou é bem interessante de não infantilizar. Então eu não vou pôr o desenho do bonequinho para um homem de 20 anos. Exato. Né? E existe outro recurso muito bacana para ensinar, chama videomodelagem. Você conhece? Então, Sim. É um recurso muito, muito, muito rico. Principalmente para adolescentes, assim, né? Mais prático, assim, eles se interessam mais, às vezes, né? Mas é também um recurso simples, né? Então, nada mais é do que filmar, ou você, ou alguma outra pessoa, fazendo aquilo que você espera. E aí, a pessoa que está aprendendo assiste aquilo 2 vezes e aplica aquele modelo que ela está assistindo. Então, são vários recursos que, sim, tem que ser avaliados por uma pessoa que entenda, né, daquilo para dizer, olha, o melhor para o seu filho é esse passo a passo. Porque o que eu costumo ver? Muito jovem que chega lá na frente tem independência para fazer, mas não tem autonomia e fica dependente de uma dica verbal, por exemplo. Então, até faz, mas a mãe tem que ficar, lavou a cabeça, esfregou o pé. Então, isso não é independência. Não. Se você depende de uma pessoa ali te lembrando o tempo inteiro, não é independência. Então, acho que existem muitos recursos, né? A Aba, eu falo que eu sou encantada de juntar o conhecimento da terapia ocupacional com a análise do comportamento. Né? Você oferece ajuda, mas você vai retirando aquela ajuda. Você precisa ter uma estratégia de retirada. E você precisa ter um foco. Ó,
sei lá, 6 meses para trabalhar este objetivo, né? Então, eu tenho que avaliar o caso, ver aonde aquela pessoa está em termos de conseguir ou não fazer sozinho. Preciso ver se tem alguma defasagem motora, eu preciso ver se tem alguma defasagem sensorial, porque tudo isso faz muita diferença na hora de você ensinar. E aí eu monto um procedimento, aplico todo dia, porque fazer uma vez por semana na sessão não vai rolar. Imagina, mesmo aqui, com o apartamento funcional que reproduz a vida real. E aí, então, você está ensinando a tomar o banho, né? Ou a independência para se trocar. Mas se toda vez que ele chega na casa dele, alguém troca ele ou dá banho nele, mas não dá. E sabe que eles aprendem, né? Aqui eu faço, em casa minha mãe faz por mim, beleza. É mais cômodo, tem menos custo de resposta. É lógico que tem, né? Então, eu também queria que um monte de gente fizesse várias coisas por mim, né? Olha que incrível. Mas não dá. E isso de videomodelagem eu acho muito legal, porque assim, eu enquanto TDAH, tá? Se você me der acima de... Eu ia falar... De 2 instruções. Eu ia falar 3, não tá tão bom assim não. 3 tá até demais. De verdade, se você me der 3 coisas a mais, assim, do que tem que fazer, eu já não sei. Demais. Sabe o que eu lembro muito? Eu sou super ativa e eu sempre gostei muito não de esporte, eu não sou esportista, eu sou um fracasso no esporte, não interessa. Mas eu tô sempre movimentando, eu gostava de brincar, de jogar, sempre atividades físicas. E eu tinha pavor, quando eu ia participar, assim, de gincanas. Eu, como sempre, fui mini, de 1,56 de altura, eu era sempre quem? A primeira da fila, quando fazia educação física, atividades, essas gincanas e tal. E eu era a primeira do circuito. E aí ia falar, então você vai passar aqui, depois modelo. Você vai lá, você vai... Não sei pra onde que eu vou, entendeu? Eu bugo, eu não consigo. Se alguém vai na minha frente, eu tenho a videomodelação, que a vídeo é como se reproduzisse, né? Sim. Então, eu sempre tive muita aflição. Eu sento para assistir TV, essas coisas, assim, meu marido, meu filho, eles gostam muito de ver coisas de circuitos e de desafios, né? Coisa tonta, eu lembro nova, assim, assistindo. Você lembra do Passo ou Repassa? E eu achava aquilo caos. Aí tem, sei lá, tem prova do BBB, do líder. E aí vai fazer isso. Eu já não lembro mais o que é pra pessoa fazer. Se eu tivesse ali, eu não ia conseguir fazer. Desorganiza. E aí o meu marido ficou assim, putz, fulano burro, não viu, não foi pra lá, não foi. Eu fiquei assim, cara, ele tá bem melhor que eu, no caso, né? Então, não é só a questão do autista. A gente pensando em neurodiversidade como um todo, a gente entender determinados suportes. Com certeza. Né? E porque aí, quando você tira... Se você não dá esse suporte, né? Se você quiser me avaliar numa prova, num circuito, não me der este suporte, você não vai avaliar a minha performance do circuito. Você vai avaliar esta minha deficiência no TDAH. Se você quiser me ver... performando no circuito, você me possibilite te dê a previsibilidade, te dê a desempenhar no circuito. Sim, com certeza. Então, é muito importante que a gente saiba, porque muitas vezes a gente fica nessa de não pode dar o apoio ou não pode fazer tal coisa. Não, gente, tudo tem estratégia. E cada um precisa de uma forma, cada um aprende de uma forma. A gente tem várias formas de ensinar, né? A gente ensina muito atividade básica e instrumental de vida diária por encadeamento. Isso. Que também, não vou falar termo técnico, mas assim, divide a tarefa em pedacinhos. Eu posso ensinar de trás para frente, de frente para trás. Eu acho até que é uma forma fácil de ensinar, né? Porque eu divido, aí eu sei que eu vou começar dando ajuda só para o primeiro passo, né? Ou começar dando ajuda, para todos os passos, eu vou tirando do primeiro passo ou do último passo, porque eu acho que é uma forma até de quem está ensinando se organizar. Né? Também. É uma forma muito bacana. Mais estruturada, assim, que você consegue... Eu não posso ensinar o banho falando assim, hoje eu vou começar lavando a cabeça. Amanhã eu vou começar lavando o pé. Cada dia gente, a pessoa buga mesmo. Isso. Precisa ser sistematizado, precisa ter uma base ali de vamos ensinar desta forma. Isso. Né? Que vem a partir da avaliação e da cultura da família, gente. Isso. Né? Eu preciso avaliar como aquela pessoa vive, aonde ela vive, como é o chuveiro. Às vezes a forma de ligar o chuveiro vai mudar a estratégia do que eu tenho que ensinar. Mas isso estando alinhado com a família e sendo praticado, é uma maravilha. E eu sei que em casa tem desafio, porque assim, para eu ensinar um banho com independência, eu vou talvez demorar 45 minutos. Um banho que a mãe vai lá e durou 10. E nem sempre a pessoa tem 45 minutos para treinar o banho. E eu sei que esse é um desafio das mães, muitas me colocam isso, né? Então, Silvia, legal, incrível, mas como que eu vou implementar isso na minha vida, né? Eu sei, o que eu sugiro? Se não dá para você fazer todos os dias, pelo menos 2, que são os finais de semana,
Consegue. Pega mais um, pelo menos, na semana. Separa aquele tempo. É um tempo precioso. Não, você precisa pôr na agenda. Você precisa pôr e separar aquele tempo, porque você vai tornar o futuro do seu filho um futuro muito melhor. Perfeito. É a mesma coisa que nem o Arthur com as dificuldades alimentares dele, né? Não dá mesmo na nossa correria para eu fazer essa estimulação de independência dele no café da manhã, no almoço e na janta. Mas uma refeição, pelo menos, todos os dias. Se eu conseguir mais, beleza. Fim de semana em todas. Então, não é assim, 100% sempre. Não, mas a gente tem que entender que precisa sistematizar. Porque sabe o que costuma acontecer? Eu faço, é mais rápido. Só que ele é pequenininho hoje. Exato. E assim, ele não é mais pequenininho. Exato. E aí o corpo se desenvolve, muitas outras questões da adolescência aparecem. E ali ele vai sentir falta do que poderia ter sido feito ali na infância. E que estaria, né, ele estaria em outro status no momento. Não, de novo, né, não que a gente não possa fazer já com uma criança maior, mas sempre é melhor fazer desde pequenininho. Primeiro, não pressupor o que ele pode ou o que ele não pode fazer. Ele pode fazer o que ele quiser, basta a gente saber ensinar. Ensinar. Né? A gente saber o momento que a gente vai ensinar, o que a gente vai ensinar. Achei incrível que você comentou, meu filho arruma a cama do jeito dele, mas ele arruma a cama. Isso, ótimo, é isso. E ele é pequeno, ok? Ele não vai arrumar perfeitamente. Sim, é isso, eu tenho que saber o que eu tô esperando. Né? Você não pode exigir de uma criança, né? Ele tem 6 anos? Isso. De 6 anos que ele arrume a cama impecável, mas ele arruma, ele sabe que isso é importante. Né? Então, acho que vale o recado para as mães de que vale a pena insistir nesse tipo de situação, de separa um tempo maior. A mãe, o pai, enfim, a avó, todo mundo participar, porque também muitas vezes tem uma sobrecarga ali só na mãe, né? Todo mundo precisa participar desse momento, porque vai valer a pena, né? Isso. Eu acho que pensando em funcionalidade, que é o que a gente quer para o futuro dos nossos filhos, precisa treinar. Porque se você não treinar e não treinar de forma sistemática, não tem como eles não aprendem, né? Tem pessoas que não aprendem naturalmente, né? Uma criança típica vendo ali o banho, vendo que eles aprendem, você não ensina. Simplesmente vai, mas tem pessoa que precisa ser ensinada e vamos ensinar. Isso, é isso. Né? E não vamos desistir. Do meu filho. Exato, o meu filho precisa ser ensinado. Né? E não desistir, sabe? A gente tem aqui um cliente que já tem mais de 20 anos e sempre foi um grande desafio, né? Ensinar a tomar banho, ensinar a higiene íntima. Anos tentando, essa estratégia não deu, não respondeu em 6 meses. Gente, vamos reavaliar, vamos trocar. Dá para ensinar. A gente conseguiu uma super vitória, ele aprendeu. Hoje ele toma banho sozinho com o recurso da videomodelagem no sistema de comunicação dele. Então ele tem lá, ele sabe entrar. Aliás, existem recursos tecnológicos hoje maravilhosos. Tem vários aplicativos de rotina que você consegue montar o passo a passo ali com videomodelagem. Ele aperta, ele assiste, lembra, faz. E hoje já nem precisa mais desse recurso, porque a gente coloca o recurso para ajudar e muitas vezes a gente retira. Então agora ele memorizou e ele toma o banho dele sozinho. Nossa, foi com mais de 20 anos, mas foi. E tudo bem. É possível, isso, tá tudo exato, certo. Que legal, né? Com certeza. A gente tem que pensar realmente que pode ser feito e que isso, gente, demanda, assim, eu digo que é uma insistência, persistência, quase teimosia. Mas porque é assim, é de muitas repetições. E o impacto é muito grande, porque assim, eu vejo meu marido autista, né? Então, meu marido, ele não tem... Deixa eu pensar agora, autonomia ou independência. Escolha ou consegue fazer sozinho? Depende, né? Em várias coisas. Pode ser um pouquinho de cada um. Um pouco de cada em várias questões. De autocuidado, né? Então, assim, tem as questões sensoriais, que ele não percebe mesmo, que pulou não sei quantas refeições, só a hora que ele já tá passando mal. Para perceber a sensação do estômago de que tá com fome. Isso. A hora que ele tá passando mal, ele não identifica de cara que ele tá com fome. Né? Então, baixou pressão. E é muito significativo, né? Aí você vai ver, eu não comi hoje, é 11 horas da noite. Nossa. E eu tô trabalhando desde as 6. Nossa. Né? Assim, você bebeu água, você ficou segurando para ir ao banheiro, sabe? Então, ele, enquanto adulto, eu vejo, por exemplo, meu pai. Meu pai é típico. Minha mãe é daquela época que cuida do marido, né? Então, ela faz as coisas por ele e tudo mais. Só que se minha mãe se ausentar... Ele consegue fazer. Ele vai fazer. É isso. É porque é aquela dinâmica. O meu marido, se eu deixo por ele... É isso, perfeito. Sabe? É um negócio doido. Muitas vezes ele fica no cartório que ele tem de outra cidade, né? E aí ele dorme lá mesmo, que é uma casa. Fazia muito tempo que eu não ia lá, na casa. E aí eu fui um dia lá de supetão,
Eu fiquei muito triste com o que eu vi. Porque tudo de qualquer jeito, assim, dele mesmo, assim, o colchão Sem cuidado. no chão ali, tudo como que eu posso dizer? Um tanto de não ter A percepção. a percepção. A percepção. E eu, assim, cara, a impressão que dá é que, assim, se eu não ajudo a gerenciar, porque sempre teve alguém ajudando. Não teve uma estimulação de autonomia. Então, minha sogra sempre fez muito, ela é maravilhosa Sim, e tudo. sim. Então, E não é por mal que não, faz não, pra ajudar. Não, é, não sabia do autismo dele Sim. também, N coisas, né? E então, sempre alguém fazendo. É. E aí, a hora que você deixa, nós estamos falando de um adulto bem sucedido Sim, profissionalmente, sim. um cara inteligentíssimo e que E que- não consegue se cuidar, É. né? Percepções Básicas. básicas, do tipo, cara, minha unha tá muito grande, ou nossa, olha o meu cabelo, ou E é de autocuidado mesmo. Se você fica 12 horas sem comer, você vai ficar doente. fica assim, sabe? Não é falta de vaidade, ele Sim. nem tem a percepção. Ele não é um cara vaidoso mesmo, mas não percebe as coisas, né? Então, eu tenho uma amiga que é autista, e aí ela dizendo assim da dificuldade também de se arrumar, porque ela também não conseguia sistematizar, vamos supor, maquiar, que eu achei Tá. interessante, que você vai dar um exemplo aqui. Que ela não conseguia, cada vez ela saia de um jeito, às vezes ela estava parecendo uma palhaça, ela também não conseguia reconhecer, identificar. Então Até ela... a crítica ali, né? De saber olhar. Não, Isso. passei do ponto. Isso. Não posso sair de pijama na rua. Algumas coisas ali, mas que são muito importantes. E muito, muito extremos, assim, porque você não tem o equilíbrio. Na verdade, não é esse cuidado que você domina. Não digo de se automaquiar, Sim, porque isso é sim. difícil, mas eu digo, entende? Isso de cuidar de si, da própria aparência. Não, eu tô Assim, precisando de perceber, fazer mais né, coisa. ali no nível, tudo, mas assim, perceber que eu preciso tomar banho. Isso. Né? E assim, ó, cara, essa roupa não. Ai, você vai lá falar, você vai despachar com o giz, você tá de chinelo. Não. Adulto. E é uma habilidade que você ensina. Isso. Né? É como a gente estava conversando. Você pode ensinar ali no ambiente estruturado, porque muitas vezes aquilo é a maneira do cérebro funcionar. Então aquilo não vai mudar, mas ele pode aprender. E às vezes tem muito aqui cliente que a gente faz uma tabelinha. Essas são as regras que eu posso, essas são as que eu não posso. E naturalmente a coisa vai fluindo. Mas Sim, muitas vezes precisa sim. de uma colinha. Sim. Precisa ali de uma estrutura de como eu devo fazer, né? Aqui a gente ensina N habilidades, tanto as básicas quanto as instrumentais. E os nossos clientes aqui adoram as instrumentais. Ai, eu vou no mercado. Tudo bem, vou no mercado. O que eu preciso para ir no mercado? É simplesmente sair para o mercado? Eu preciso de uma lista. Se tá frio lá fora, eu preciso levar o casaco. Eu preciso levar o dinheiro. Isso. Ou o cartão. Se eu vou levar o cartão, eu preciso saber a senha. Então, a gente estrutura tudo isso para eles aprenderem a viver. Né? Porque sim, as mães fazem. Eu tive uma vez uma mãe que falou para mim, Silvia, mas ela falava assim, meu objetivo não é atividade básica instrumental de vida diária. Eu sempre vou fazer pelo meu filho. Eu falei assim para ela, olha, eu vou te falar uma coisa que é muito dura, é muito difícil. Mas se amanhã você não estiver aqui... Tipo assim, se tudo der certo, você vai Tudo primeiro bem, que o tudo seu bem, filho. se é a sua escolha, ok. Não, mas se tudo Ah, der sim, certo, você vai sim. primeiro que o seu E aí? filho. Né? Se as coisas caminharem como é o curso natural da vida, você ela- vai embora e ele vai muito- ficar. Vai ficar. E como que ele vai fazer? E isso é muito difícil. É uma das maiores dores que a gente tem. É aquela coisa de não posso morrer. Não posso morrer, pelo amor de Deus, não posso morrer. Quem vai cuidar do meu filho? E ela falava assim, não, mas eu faço pra ele e faço pros meus outros. Ela tem uma criança com autismo e 2 típicos. Ah, mas eu sempre fiz pros 3, eu vou fazer pra ele também. Eu falei, mas pro seu filho típico, se você faltar amanhã, Ele vai se virar. ele se vira. O que é autista, ele não vai saber, ele vai ficar perdido. Ele precisa aprender isso. E aí foi que caiu ali, deu um clique de começar a pensar um pouquinho mais no futuro, porque é isso. E assim, fora que, né, poxa, você fazer a higiene, ou dar um banho numa criança de 5 anos é uma coisa. Não, num adulto- rapaz de 18 anos, gente. Exatamente. E é o que eu ia dizer, assim. Às vezes, a gente vai lidar com um indivíduo que ele tem uma deficiência intelectual, tem prejuízos que assim, demandarão um suporte Sim, ao longo da sim, vida. Mas sim. até mesmo o tipo de suporte. É isso. E isso também é qualidade de vida, porque é o que você falou. Uma coisa, assim, sou eu ajudar um adulto autista a ajeitar o lanche dele. Tá? Cozinhar, dar umas dicas na cozinha. Outra coisa, eu ajudá-lo na higiene pessoal. Ele é o banheiro, Gente, vestir a calça gente. dele. E dá pra ensinar. Eu tenho um Entendeu? caso aqui eles são gêmeos, eles têm autismo e também tem paralisia cerebral.
Eles têm uma demanda física que 100% independente não dá. Isso, aham. Mas assim, eu falo pra família, vamos escolher. Você vai ter que dar suporte no banho? Vai, mas a higiene íntima no banho é ele que faz. Você ajuda no lavar o pé, porque é mais difícil, porque tem que sentar. Perfeito. Mas assim, é um respeito ali por aquilo, né? Então, poxa, eles têm 18 anos hoje. Né? Eu atendo eles desde acho que dos 6, hoje eles têm 18. Gente, é isso, não quero vocês fazendo higiene íntima deles dois, cara desse tamanho. Exato. Né? Eles têm 18 anos, querer ir no banheiro. Então, hoje ele fala, e ele tem a dificuldade que eu ensinei pra mãe. Então, ele tinha que, né, pra fazer higiene íntima, tem que puxar o papel do rolo, tem que dobrar o papel e tem que fazer a higiene. É muita etapa, né, gente? Sim, é muita difícil, etapa. O que eu ensinei pra ela? Dobra o papel na quantidade. Deixa tudo dobradinho. Ele já sabe que ele tem que pegar e se limpar e jogar no lixo. Legal, né? ótimo. E perceber ali a hora que não precisa mais limpar. Isso, é tranquilo pra outra pessoa fazer pra ajudá-lo. Né? Se for isso que vai precisar, já e você a não tá mexendo ali na intimidade dele. Okay. Isso é show. Ok. Acabou, né? Porque isso é independência, né? Claro. Isso é. Então, claro. A gente não tem que, assim... Porque às vezes a gente fala, tem que ajudar seu filho a ser independente. Acho que eu já pensei, então porque vai casar, vai fazer faculdade, vai ser... Não é isso. E eu nem sei se isso vai acontecer. Sim. Mas dentro, assim, de uma funcionalidade de uma vida. Sim. E aí falar, nossa, porque eu não tenho ninguém que cuide, eu não tenho ninguém... Sim, principalmente pensando nisso, que é mais fácil achar alguém que vai ajudá-lo com alguma atividadezinha, igual eu falei, assim, sei lá... ajudar a preparar o lanche. A preparar o lanche do que alguém para limpar a bunda dele. Gente, é isso. Entendeu? É totalmente diferente. Você vai... Isso. Para umas coisas, você vai conseguir achar ajuda. Para outras coisas, você não vai. Não. E é muito invasivo. Muito invasivo. E, às vezes, aí até mesmo como custo. Uma coisa é você, então, precisar de uma enfermeira, alguma coisa assim, mais capacitada, que aí também é mão de obra também. Sim. É mais... Sim. É mais caro pela capacitação que tem do que, às vezes, uma própria ajudante que faz a limpeza da casa pode ajudá-lo naquela autonomia. Né? Dá um toque, fala ali, mostra. Isso, ajudá-lo em outras coisas. Então, no que você focar. Sim. Esse cuidado pessoal e de higiene pessoal, isso aí é assim, gente, básico. Básico do básico, autocuidado. Básico. E dá pra ensinar para autista de nível de suporte 1, 2 e 3. Dá pra ensinar. A gente tem muito recurso até pra quem tem... Porque muitas vezes o autista tem uma hipotonia, né? Tem alguma coisa... então e uma coisa assim, é um detalhinho. Por exemplo, a pasta de dente dela, aquela que rosqueia, ele tem que usar as duas mãos, né? E tem que ter uma destreza manual ali importante pra desrosquear e rosquear. Poxa, tem a pasta que é de flip, é só você fazer assim. Olha só. Vamos lá. O que importa é ele colocar a pasta e escovar o dente. Né? Então e às vezes é uma diquinha que você dá. Com esse mesmo caso, a gente diz, putz, pensa que um lado do corpo dele tem uma paralisia importante. Não dá pra ele segurar e abrir a rosquinha. E a gente ensinou, ele apoia com a mão que é parética, que a gente chama, vai lá e faz assim na tampa. O meu objetivo é ele abrir a pasta, ele ser independente. Então, existem muitos recursos importantes que dá pra ensinar, né? Eu falo, não desisto, porque às vezes é muito custoso. É muito custoso. Você tem que ficar 1 hora ensinando banho. Mas todo dia. Então, mas lá na frente. E na vida? Né? Pega de empreita uma coisa. Demorou 1 ano, 2 anos, 3... Tudo bem. Se você não fizer, você ia ficar 40. E não vai, talvez, se você não tentar, não vai aprender nunca mesmo. Exato, né? exato. E de coisas, até eu tô aqui lembrando de alguns casos, por exemplo, cortar cabelo. Gente, é uma atividade importante. A gente tem aqui, mas muitos casos que eles não deixam cortar o cabelo. Cortar cabelo e escovar o dente é uma coisa muito comum. Muito. Passar fio dental. Dificuldade. A gente tem aqui um menino, a mãe dele, há 10 anos que ela cortava o cabelo dele com ele deitado dormindo. Tá. Quando ele pegava no sono profundo, ela pegava a máquina e ficava aquela coisa mais ou menos, né? Mas cortava o cabelo dele. A gente falou, não, nós vamos ensinar pra ele. Aí você faz uma história social. Você faz ali a gente fala que é um ensaio. Vou te mostrar aqui as coisas. Você vai fazer em mim, depois eu vou fazer em você. Faz ali de mentira. Daqui tantos dias a gente vai fazer, o seu reforço vai ser tal. A gente tem aqui um spa aqui embaixo. A gente usa até para os nossos prestadores de serviço, como um momento, um intervalo, vai fazer uma unha, mas também é usado para os nossos clientes. Que legal. Então a gente contrata alguém, a gente já conseguiu acho que mais de 10 casos que não cortavam o cabelo ou que tinha que cortar segurando. Sim. Muito traumático, horrível. Muito. E eles cortam. Assim, é fantástico. É muito legal. E que também é uma atividade. Poxa, cortar o cabelo. Muitas vezes é gostoso, né? Um novo visual. E para algumas famílias era o terror. Sim. Era um terror, assim. Não pode nem pensar em cortar o cabelo. Deixa o cabelo sem cortar. E aí é uma dificuldade de pentear.
Aí entra numa dificuldade de autocuidado, porque fica sujo, porque não quer pentear, porque não quer lavar. Às vezes tem muita sensibilidade na cabeça. Sim. Mas dá para trabalhar e dá para melhorar essa sensibilidade. E muitas vezes não tem nada sensorial, tem só alguma coisa comportamental que você trabalha ali e acabou. Porque eles querem a previsibilidade. A maquininha faz barulho, assusta, não sei o que você vai fazer comigo com essa máquina. Né? Esse menino que a gente conseguiu, primeiro era só tesoura. Então, aí ficou a coisa mais linda, deu para escolher o corte de cabelo. A mãe e ele nunca podiam escolher o corte, era raspar enquanto ele estava dormindo. Eu conseguia. E ela falava, fica um tufo, fica horrível. Agora, aí começamos com a tesoura. Fizemos umas 4 vezes com tesoura. Agora ele aprendeu, a máquina a gente vai, segura aqui, sente a vibração, não vai te machucar. E eles vão muito bem com recurso visual, né? Muitas vezes você só falar, fica muito abstrato. E a gente foi mostrando. É muito falatório, muita regra, muito comandinho falado, assim. Esse menino hoje corta com máquina e com tesoura. E aí a gente começou fazendo aqui, né? Então a gente fez várias, até na outra unidade, a gente levava uma pessoa com paciência, explicava para o profissional como que a gente ia fazer, mostrava a história. Hoje ele corta em qualquer barbeiro que ele vai, ele consegue cortar. Então também é uma atividade de autocuidado, né? Para as meninas, saber prender o cabelo, né? Saber trocar um absorvente. Gente, elas crescem, viram adultas. Isso. Né? Então, e da mesma forma dá para trabalhar todas essas habilidades. Eu acho que o recurso visual, né? Então, se é uma pessoa que lê e que escreve, você faz um checklist. Né? Vamos mostrar algumas coisas que você trouxe. Um escrito, ó. Deixa eu ver esse exemplo aqui. Skincare. A gente tá falando de um... Muito legal. Esse é um menino que faz aqui. Ele tem problema de pele, ele faz. Olha, ele o skincare. Ai, gente, que legal. E isso aqui nada mais é do que dividir. Aí tudo... A gente pensa no geral, né? O skincare, precisa lavar o rosto. Quais são as etapas? Esse tipo de recurso, a gente fazia ele mais esmiuçado. Tinha mais fases. Mais etapas ainda. E eu fui diminuindo. E hoje, é a hora do skincare. Vamos embora. Ele pega a listinha, ele leva. A dele é plastificada. Essa aqui eu só trouxe como modelo. Sim. Fica ali, ele faz e ele tem que fazer o check. Porque senão ele se perde. Fez. Pronto, faz sozinho. Lava o rosto todo dia, ele não deixava encostar na pele dele, porque tinha muita acne, doía. Só que aí uma coisa, o que vem primeiro, né? Porque ele não deixava tratar, piorava a acne. Piorava a acne, doía mais, ele não deixava encostar. Então, é aquele ciclo, né? É um ciclo. E a mãe dele falava, eu preciso lavar o rosto dele. Precisa, essa acne vai piorar, é um adolescente. Então ele faz. Esse é um exemplo legal. Câmera que eu vou ler aqui pro pessoal. Do skincare. Então, pegar a necessaire... Olha, eu longe do microfone. Pegar a necessaire, ir ao banheiro, molhar o rosto, colocar 2 pumps de sabonete facial na mão. Legal, porque quantidade. Meu marido, ele direto, mas que tanto que eu ponho? Que jeito que eu coloco isso aqui? Perfeito, 2 pumps, acabou, né? E espalhar o sabonete pela testa, bochecha, nariz, bigode, queixo por 2 vezes. Show. Isso. Show. Enxaguar o rosto até não sobrar sabão, secar o rosto e guardar os itens. Eu vou ter que fazer um desse pro meu marido. Olha lá, bora! É porque você tá falando disso de skincare, engraçado, que por conta das sobrecargas de sensoriais, sociais também, ele tem muita dermatite atópica, né? E ele tem psoríase. Então... incomoda, né? Machuca, coça. Isso, não, ele fica... Nossa, tem vezes que assim, no meio do churrasco, e ele vai lá pro banheiro, porque ele não tá aguentando, ele tira a camiseta, ele tá inteiro empolado. E ele tá feliz, ele tá gostando, tá? Nossos amigos, mas é muito, e o corpo dele reage, né? Então, a primeira vez que ele foi na dermato, aí ele voltou com os produtos. Com a receitinha? Isso, só que assim, não tinha instrução. E coisa pouca, mas assim, ele ficava, mas que tanto? Ele queria saber exatamente a quantidade. Tanto isso, tanto aquilo. E assim, literal, faz 2 vezes, pronto, acabou. Você falou, acabou. Isso, exato. Isso. Então, ele buscava essa lista aqui. E eu também não passava pra ele. Porque pensa, eu também não... Ficava assim, põe um tanto. Põe aí. Vê o tanto que é pra você espalhar. Mas, tipo, sei lá, né? O que pra gente é meio intuitivo. Isso, é intuitivo. Você fica assim, cara, é óbvio. Você... Instintivo. Mas para algumas pessoas não é. Tem criança que acaba com o pote de shampoo uma vez só. Foi lá, não acaba o sabão nunca mais. Exato, igual pro Arthur, eu também fui tentando ensinar as proporções. Você tem pouco cabelo para esse tanto de shampoo que você colocou. Não precisa e tal. Então, é claro que daí você pensa, o adulto, tá, meu marido até que essas coisas foram, mas várias outras não. Então, ele ficava assim, mas ela não falou nada. É um recurso muito simples. Exato, e eu fiquei assim, mas não falou nada. Claro que falou que precisava, você vai passar 2 vezes no dia. Aí ele, mas 2 vezes que hora? Então assim,
De manhã, mas de manhã o quê? Começo da manhã, meio da manhã? E, então, gente, assim, faz sentido. Ao acordar. Ou então, Isso. ele precisa de instruções bem diretinhas. E objetivas. Porque É ele isso. não... Ele se bagunça. E tudo bem. Isso aqui é tão Sim, simples, né? Um sim, recurso muito simples. muito E aí simples. e a gente pode fazer aqui, no papel mesmo, a gente plastifica para usar, para não ter que ficar imprimindo muito papel. Ou a gente também tem muito aplicativo bacana hoje que dá para fazer a rotina visual no aplicativo. Né? Essa pessoa que eu tô falando, ele tem um sistema de comunicação, ele fala pelo sistema dele de comunicação e muita coisa a gente consegue colocar lá também. Então, já tudo nas coisinhas dele, ele já sabe qual é que ele tem que usar, né? Tem várias coisas interessantes, não só de auto, e eu posso fazer com figura também. Esse daqui é um pouco mais infantilizado, mas a gente pode pôr Mostra a figura só pra pessoa da própria ver. pessoa fazendo a atividade. Ah, sim, legal. Né? Se é uma pessoa que não lê, a gente pode substituir pelo recurso da figura ou pela videomodelagem, pelas fotos. Tem um outro aqui que eu acho bem legal, que é de, né, uma habilidade assim, quero ligar para alguém. Esse aqui é um menino que ele adora falar no telefone, só que assim, ele não tem a noção de que horas eu posso ligar. Tá. Chegou a me ligar, por exemplo, 4 da manhã. Então, 4 da manhã não é um horário que você liga para alguém, né? E saber o que você vai falar. Né? Eu vou ligar para falar tal coisa com tal pessoa. E a gente fez um passo a passo também, ó, de... Mostra lá pra câmera. Quando a pessoa pode ligar para alguém. É muito legal. Tá Deixa eu ver. Vou pôr aqui só para eu falar, ó. Sempre usar o celular com outra pessoa perto, mandar mensagem. Posso te ligar? Legal, né? Legal, isso. Aí sim, então ligar uma vez. Também aquele povo que ligou 800 vezes. Ele ligava 30, 35, 40 vezes. Entendi. Aí tá, então se a resposta for não, posso ligar depois? E esperar. Espera a resposta, né? Não atropele essa fase. E aí, por 3, se ele atendeu, podem conversar. Não atendeu, ligar mais tarde, não ficar ligando de novo. Insistindo. Perfeito. Então, isso daqui é algo que tranquiliza aquela pessoa. Ele entendeu. Né? Porque ficava naquela coisa, ligava, por exemplo, uma vez me ligou 4 horas da manhã, 4 e 1, eu acordei e falei, nossa, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Então, é ensinar coisas que são difíceis para entender, que a hora que você transforma num recurso visual ou de uma forma que, pronto, tranquiliza, diminui a ansiedade, ensina, gera autonomia, gera independência. E eu falo que sempre, consequentemente, qualidade de vida para a pessoa e para a família. Isso, né? Então, e até mesmo as pessoas que não falam, né, que não são oralizadas, também não é um impeditivo para autonomia e independência. Nem um pouco. Né? Esse menino que eu contei do sorvete, ele fala através de sistema de comunicação. Tá tudo bem, ele fala. Isso, Ele fala de outra forma. Então, recentemente, 2 amigas minhas conseguiram fazer o desfraude do filho delas mais tardio, 7, 8 anos. Tá. Os 2 não são verbais. Demorou muito para conseguir um apoio profissional adequado, que direcionasse. Sim. Mas a hora que fizeram, porque elas achavam assim, impossível, não fala, não consegue indicar várias coisas. Não, sistematizaram e rapidamente desfraudaram os 2. Não é? Então, é isso, de sistematizar. Não é do além, né, Silvia? É uma ciência. E você tem que ter uma avaliação, um objetivo não dá também para eu ensinar. Não, então agora eu ouvi isso, eu vou fazer escovar o dente, tomar banho, se trocar, fazer comida. Não dá. Não. É muita coisa, a gente precisa escolher ali. Pode até, caso que escolhe 2 objetivos, mas aí fez esse, o que adquiriu vai para manutenção, continua fazendo. Isso. E elege mais 2. E assim vai até que a gente consiga contemplar tudo que é importante para aquela pessoa, para aquela família, porque às vezes o que é importante... eu vou ensinar... Eu tinha um cliente que ensinava a pegar ônibus. Para ele, para aquele contexto, era importante. Sim. Mas eu posso ter uma família que tem um motorista, então não precisa pegar ônibus, então não preciso ensinar essa habilidade. E tudo bem, mas saber se virar, né? Saber atravessar uma rua. Para ir na padaria, eu vou na padaria fazer o quê? Como, né? Saber as habilidades sociais para aquilo, os objetivos para aquilo, e tudo isso é muito importante. A gente vê hoje muitas famílias trancadas dentro de casa. É triste. É muito triste, né? E às vezes a gente menospreza o que eles podem... porque não fala, não entende. Isso. Porque não fala, não entende, eu não posso ensinar. Não! Não, muitas vezes não fala e entende tudo o que você está falando. E pode sim falar de outras formas, porque acho que a comunicação também tem muito a ver, né, com isso de autonomia. Muito. Então, assim, se ele não fala, ele não pode escolher? Claro que pode escolher. De 1000 outras maneiras. E não são formas tão difíceis, assim, não é algo... Você vê isso daqui, o quão simples isso é, né? O quão simples foi fazer um cardápio, que para mim todos os lugares deveriam ser assim, no mundo, né? Era você fez só um cardápio
na linguagem de comunicação aumentativa e alternativa. E todos os nossos pacientes que foram lá puderam escolher o seu sorvete, gente. Né? Eu acho isso assim, eu acho tão intenso, como que você vai numa sorveteria e você não pode escolher o que você quer? Isso é muito impactante. Não é? Isso é muito E para significativo. tudo, né? Para todos os lugares, para uma padaria. Então, assim, o quão importante é olhar fora da caixinha. Isso. Né? Não adianta eu só ensinar ali, no aba, dentro de uma salinha, dentro de 4 paredes. Não, eu tenho que ensinar para tudo, para a vida. Pensar né? lá na frente. Com eu tô certeza. fazendo isso aqui agora porque lá, né, vai impactar Com certeza. em como vai ser a relação dele com a vida, né? Sim. O quanto ele vai poder ter qualidade de vida, porque está diretamente ligado. Diretamente ligado. Por isso que eu sempre falo que eu sou até repetitiva. Eu sempre falo em autonomia, independência e qualidade de vida. É isso que eu vejo para todos aqui dentro. O que eu quero é proporcionar autonomia, independência e qualidade de vida. É só a gente olhar pra gente. Eu todo dia escolho a roupa que eu quero usar. Eu sei, né, olhar na janela, ver se tá frio, se tá calor, e eu escolho a minha roupa. Acho que todo mundo tem o direito de escolher a sua própria roupa. Né? Às vezes a gente compra roupa pro filho, eu acho bonitinho assim, eu acho bonitinho só vestidinho. Não, eu não gosto de vestidinho, né? Eu gosto de shorts, gosto de macacão. Então, eu acho isso realmente muito impactante. Todo mundo tem o direito de fazer as suas escolhas, e em mínimas escolhas que parecem bobas, mas elas não são. Eu não gosto da pasta de dente X, eu gosto da outra. O sabor E às vezes a criança não quer escovar o dente, tem problema de comportamento, vira um caos. Escolhe o sabor, às vezes aquilo tá ardido. Vira um caos e é só mudar o sabor da pasta de dente que a coisa flui. Mudar a opção, né? Então, claro que às vezes não é, às vezes tem uma questão sensorial. Mas pode ser. Pode ser que seja, eu já vi sendo. Né? Então, menina que tem que prender o cabelo, tem que prender assim. Dói minha cabeça prender cabelo. Dói. Eu, por exemplo, não posso pôr nada na minha cabeça que me incomoda. Então, a hora que eles conseguem ter essa autonomia, como as coisas mudam, como as coisas fluem. Eu acho até que assim que a gente fala, né, de qualidade de vida, para mim vai até um pouco além. Isso é dignidade. Concordo com você. É dignidade de existir. Você ser oportunizado a você se manifestar de alguma forma. Você escolher o que serve ou não serve para você, o que você tá afim, o que você não tá, né? Isso é dar dignidade para aquela existência. É tão importante, né? É muito. Eu acho que vem assim, na minha opinião, vem antes de... Sabe, é claro que tem outras N habilidades importantes. Então, quero ensinar a recortar, quero ensinar a fazer a lição. Beleza, mas, gente... Não compara. Gente, não compara. Não, eu falo, o pessoal às vezes pira com as questões de alfabetização. Tem bastante mãe que tem... Pira nisso e tal. E, cara, assim, tá um esforço imenso ali e a criança não tem independência para essas rotinas individuais. De um tomar banho sozinho, de como se comportar na casa do amiguinho. Tipo assim, sei lá, se acabar o papel higiênico no banheiro do amigo, ele não sabe o que ele faz ali. E fica lá sujo, fica lá. gente. Mas alfabetização... Eu tive uma conversa muito difícil, né? Então, os meninos ele já tinha 15 anos e era muito isso. Não, Silvia, eu quero muito, alfabetiza. Eu falei, olha, já tá com 15 anos. Ela não conseguia ir no final de semana, tipo, ir até, sei lá, fazer a unha. Porque o menino precisava dela o tempo inteiro. Tudo. Falei, olha, eu não tô dizendo que não é importante aquilo que você tá me dizendo. Sim. Eu vou continuar tentando, mas assim, vamos focar, vamos olhar para outras coisas. Ele tá com 15 anos. E aí que eu consegui ensinar. Tomar banho. Então. Fazer higiene íntima. Olha isso. Né? A gente vai ali ganhando uma batalha por vez, sim, né? Uma criança que come muito... Ele é ao contrário da seletividade. Ele come de tudo. Sim, compulsivo. Toma muita medicação. Não tem noção da saciedade por ser um efeito da medicação. Então eu falei, vamos escolher. O que você acha que é mais gritante? Um menino grande toma banho. Vamos lá, fizemos banho, fizemos a higiene íntima. Agora tá na parte da alimentação. Né? Vamos ensinar ele... Porque a sensação da saciedade ele não tem. Por conta do remédio, mas vamos ensinar que existe ali uma quantidade, outros parâmetros. E ele é um menino que não lê, que não escreve, mas dá para ensinar de outro jeito, visualmente. A gente põe lá a foto do prato. É até aqui que você... E não é porque ele tem essas dificuldades que ele não pode servir o prato dele, gente. Perfeito. Na quantidade que ele quer. Exato. Hoje ele quer mais feijão preto, ele não quer feijão hoje. Isso, hoje eu quero mais feijão no meu arroz. Amanhã eu não quero, eu quero só arroz. Assim, eu vejo com muita frequência pratos prontos para as pessoas com autismo. Esse aqui é seu prato. Poxa, eu não quero, né? Eu não gosto desse tempero. Hoje eu não quero, eu quero macarrão, não quero arroz. Então, assim, a gente nega muitas oportunidades e traz de novo, né? Não é na maldade, mas assim... Não, mas tem que se policiar, entender. Precisa se policiar. Eles têm o direito de escolher o que eles querem comer.
Claro que se é uma criança pequena, vai escolher comer bala. Tá, não vai comer bala. Mas você tem lá o feijão, o grão de bico e a lentilha. Qual você quer? Não precisa ser sempre seu feijão, porque eu gosto do feijão. Você quer o que brócolis, você você quer a beterraba, você tem a cenoura, você tem... Né? E reparem, né? Se a gente for no nosso dia a dia, vai no automático. Isso é uma verdade que você disse. Né? E é tirar a autonomia daquela pessoa. Tirar a autonomia. Que tem todo o direito. Ela falando ou não, ela sendo nível de suporte 1, 2 ou 3, ela tem o direito de ser autônoma. E tem a possibilidade de ser autônoma e independente. Basta a gente saber proporcionar isso para aquela pessoa. Silvia, muito obrigada pelo bate-papo perfeito. Obrigada a você. Acho que esse tema é muito, muito, muito relevante. Com certeza. Né, para as famílias se conscientizarem e buscarem isso, porque isso precisa ser prioridade. Com certeza. Foi um prazer. Obrigada, pessoal. Se inscreva já no canal para não perder nenhum episódio. Essa edição especial tem muita gente bacana aqui para trocar vivências, experiências, informações, né? Esclarecer muitas dúvidas comuns. Então, nos acompanhe por aqui. Até mais. Um beijo. Tchau, tchau.